Olá, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um encontro Café com Modelagem que acontece todas as quintas-feiras às 20 horas e ele é para qualquer modelista que deseja interpretar peças do vestuário com técnica e confiança usando um sistema digital. E hoje nós vamos falar, né? O nosso tema da noite são as bases de modelagem, como ter uma base de modelagem perfeita. Bom, esse é um assunto aí muito polêmico entre nós profissionais modelistas, porque é uma busca de todas nós encontrar a base perfeita e hoje nós vamos trilhar esse caminho e descobrir como é que nós vamos conseguir chegar a uma base de modelagem perfeita. A base de modelagem, ela é muito importante para nós. Por quê? Porque muitas interpretações já nascem mortas, porque as nossas bases de modelagens podem não estar muito bem elaboradas. Então, é por isso que existe uma importância nessa etapa que vem antes das nossas interpretações. E se nós queremos fazer boas interpretações, nós precisamos sim nos preocupar com uma base de modelagem que veste bem. Então, hoje nós vamos conversar bastante sobre esse assunto. E lá no passado, quando eu ainda não tinha toda a expertise que eu tenho hoje, também esbarrei nesse problema, nessa dificuldade de chegar na base perfeita. E muitas vezes a gente não sabe nem o caminho, né? Onde procurar, onde encontrar. E a gente segue procurando nos diversos lugares, testando de uma forma, testando de outra, e às vezes nem tanto, né? Às vezes a gente nem testa tanto assim. Eu acho que eu estou dentro deste exemplo. Eu sou um exemplo das que não testava tanto assim. E hoje eu percebo que isso foi um grande problema. Por quê? Porque eu atrasei muito o meu processo de evolução. Eu falo muito, repito muito aqui, né? Que se eu pudesse mudar alguma coisa na minha carreira profissional, acho que o que eu teria mudado seria isso. Ter testado muito mais as coisas. Nessa correria do piloto automático de sair fazendo as coisas, a gente acaba fazendo o que é mais trivial, o que é mais responsabilidade, o que é mais da rotina mesmo, né? E o que é mais da rotina? A nossa tarefa diária de ir trabalhar, fazer lá o que nós temos que fazer. Quando voltamos para casa, temos todas as nossas responsabilidades, todas as nossas atribuições. E principalmente para quem já é casada, que tem filhos, que tem família, tem muitas outras tarefas para além do trabalho que precisa ser realizadas e acaba não reservando nenhum tempo para, como eu disse, testar, né, todas essas nossas. Nós temos aí, né, uma gama de conhecimentos e de técnicas mesmo, métodos que nós vamos, como autodidatas, conhecendo e fica só no conhecimento, fica só na teoria. E a teoria, ela é maravilhosa, o conhecimento, ele é maravilhoso, mas tudo vai sendo lapidado quando a gente coloca a mão na massa e quando a gente produz de fato aquilo que nós aprendemos através do nosso conhecimento. Então, também é um dos pilares que eu trago muito aqui, né? A importância de experimentar. Então, experimentar é uma palavra que está muito presente nesse universo do desenvolvimento de uma modelagem que chega a esse status, né? Uma vestibilidade perfeita. E aí nós vamos começar então compartilhando aqui o mapa onde eu trago, né, todo esse nosso contexto, desse, né, esse caminho para desenvolver essa modelagem, essa base, né, essa base de modelagem perfeita, então. Eu vou compartilhar então aqui meu mapa com vocês, né? O nosso tema são bases de modelagem, como chegar a uma base perfeita. E aí nós vamos começar conversando aqui, entendendo um pouco mais o que é, né, uma base e para que ela serve. E aqui nós temos um primeiro ponto que é o ponto de partida para qualquer modelagem que qualquer modelista vá fazer. Então, a nossa base de modelagem, ela é o ponto de partida para qualquer interpretação que a gente queira fazer. E como eu disse lá no começo, muitas vezes uma interpretação de uma peça já nasce morta por a nossa modelagem não ter uma boa vestibilidade, por a nossa modelagem não estar
bem elaborada, não estar testada e aprovada para que eu tenha um bom resultado lá na frente. Então, para toda modelista que deseja melhorar a assertividade das suas peças piloto, para todas as modelistas que desejam reduzir as repilotagens, né, dos seus modelos e das suas interpretações, a atenção com a base, ela deve ser redobrada, porque se você tem essa atenção com o começo do processo, como eu disse, a base de modelagem, ela vem antes da nossa interpretação. E se nós temos essa preocupação de realmente fazê-la de forma correta, nós vamos lá na frente ter um resultado melhor, uma assertividade maior. As nossas bases de modelagem, ela é sim o começo de todas as nossas interpretações, mas ela é a única forma de nós interpretarmos. E aí eu vou dizer para você que não. Existem outras formas de se interpretar, né, as peças do vestuário que não é apenas utilizando a base de modelagem, né? Por exemplo, uma camisa. Quando nós traçamos uma camisa, se você observar, a grande maioria dos métodos não faz uma interpretação a partir de uma base, mas faz um passo a passo, criando um diagrama que lá no final ele é o molde já. Quando nós extraímos as partes e finalizamos esse molde, nós temos a peça final. Então, está aqui um exemplo de uma peça que não foi traçada, não foi interpretada a partir de uma base. O que pode acontecer para quem repete muitas vezes esse tipo de peça, né, e tem a possibilidade de ter ali um banco, né, um banco de bases, um banco de modelagens a seu dispor, a pessoa pode sim utilizar uma dessas peças, dessas interpretações, que normalmente costuma dar certo, como uma espécie de base de modelagem, mas aí houve um processo, né, antes disso acontecer. Foi testada várias modelagens e aquela lá na frente que deu certo vai ficar como base para fazer as outras interpretações. E aí nós temos essa forma como uma forma diferenciada para se fazer uma interpretação que não é interpretando direto numa base de modelagem. Todo tipo de peça, né, pode ser modelado também através de uma outra modelagem parecida. Quem nunca fez um aproveitamento de modelagem, não é mesmo? Quando muitas vezes, né, muitas profissionais chegam a algumas empresas ou prestam serviço para alguma marca ou para algum criador e essa marca, essa empresa, esse profissional, ele já possui algumas modelagens, e como essas modelagens já está no estilo da marca, como elas já são aprovadas e vestem bem, essas modelagens, elas podem servir como base, entre aspas, né? A gente chama de base, mas não é bem uma base, para fazer outras interpretações. Então, nós rearranjamos ali, né, e readaptamos, e a gente consegue fazer uma nova interpretação a partir de uma peça já interpretada. É certo? É errado? E aí eu vou dizer o seguinte, e repito também sempre isso aqui. As modelistas industriais têm como propósito a assertividade e a produtividade. Qualquer recurso que você consiga usar com excelência é válido. E aí eu também já quebro vamos dizer assim, uma crença, né, da nossa área em relação a isso, sobre o que é certo e o que é errado. Muitas vezes as modelistas se sentem presas, né, dentro de um contexto muito teórico, onde ela não se sente confiante para fazer, né, a interpretação ali de diversas formas. E mesmo quando ela faz, ela sente ou que ela não é uma modelista profissional, ou que ela não tem a excelência, ou que ela está fazendo errado. E na verdade não está. Todos os recursos que a gente pode utilizar, contanto que nos dê um bom resultado no final, ele é sempre válido, principalmente se ele está colaborando com a assertividade da minha interpretação e com a produtividade.
E aí, continuando, nós temos aqui uma perguntinha. Bom, se eu faço através do diagrama, se eu faço através de uma outra peça, por que que é tão importante, então, ter uma base de modelagem? Você pode estar se perguntando aí. Então, eu vou pelo caminho mais fácil. E aí eu já resolvo metade do meu problema, porque também é um mito, né? A questão traçar a base do zero. E vamos quebrar, então, esse mito, né? Porque, em primeiro lugar, seguindo o passo a passo, tendo um método, tendo uma técnica, não é difícil traçar a base. Em segundo lugar, nós, com esse conhecimento, adquirimos um superpoder, né? Que seria, eu falo aqui que é a modelista raiz, né? Que é aquela modelista que manja de todas as etapas que são necessárias aí dentro da nossa profissão, ela é uma modelista diferenciada, né? Então, a vantagem de saber traçar essa base do zero é porque isso é muito bom para nós. E por que que isso é muito bom? Vamos lá. Porque se a empresa não tem a base, essa modelista tem a capacidade de traçar a sua própria base. E eu já vi muitas vezes modelistas chegarem na empresa para fazer um teste de emprego mesmo. E quando chegaram lá, o teste não era fazer uma interpretação em uma base que a empresa já tinha pronta, era ela começar a partir do zero, traçando a própria base. E eu me lembro que quando eu fui para o meu primeiro emprego como modelista industrial, eu já era uma modelista que começou caseira, fazendo peça sob medida. Depois eu fui uma professora de modelagem e costura, mas ainda dentro de um universo muito caseiro, ensinando pessoas que faziam para si. E aí, de repente, eu havia passado numa entrevista e ia começar, né, naquele dia em uma empresa. E aí, como que você chega, né, no primeiro dia de trabalho numa empresa, em uma confecção, enfim, eu não sabia como. E naquela época, como foi que eu cheguei? Eu cheguei com a minha basezinha ali embaixo do meu braço. A blusa, frente e costas, minha manguinha, meu material ali. E na hora que eu recebi as peças para interpretar, eu pedi a tabela de medida da empresa. E aí eu saquei ali a minha base e fiz a adaptação de medidas em cima de uma base que eu já tinha. As peças foram cortadas, costuradas e a vestibilidade ficou muito bonita. E isso impressionou a empresa, impressionou a dona da empresa. E eu digo que são pequenos detalhes, né, que fazem a diferença. E veja, eu não precisei saber de cabeça como é que eu tinha que traçar. Ali da minha forma, na minha simplicidade, foi muito bem visto da forma como foi. E também, né, como eu disse, eu não precisei saber todo o passo a passo para chegar lá e fazer do zero de cabeça. E nada impediria também, se eu estivesse indo para uma entrevista, ter ali a minha colinha, né? Porque da forma como, dentro do meu método, é ensinado traçar as bases de modelagem, você consegue fazer um esboço, um desenhinho, coloca as formulazinhas ali e você consegue fazer o traçado facilmente, sem precisar daqueles longos passo a passos que normalmente a gente precisa, que não dá para ir para uma entrevista com um livro debaixo do braço, né? Não vamos passar autoridade e confiança nenhuma dessa forma. Mais uma colinha ali, penso eu, que nenhuma empresa iria entender como um problema. Uma outra questão aqui também, olha, se você for, né, trabalhar como freelancer para uma empresa, as marcas pequenas, elas não têm base de modelagem, então você vai precisar saber traçar essa base de modelagem do zero. Por quê? Porque
ali quem está começando, né, pequenas empresas, normalmente elas chegam com um sonho, simplesmente, nada mais. E nós, inclusive, com a nossa bagagem, né? Principalmente quem tem a experiência de estar dentro do CLT antes de prestar um serviço freelancer, a gente acaba aprendendo muitas coisas do processo dentro da empresa, né? Dentro das confecções, dentro da indústria. E quando nós atendemos um cliente pequeno, uma marca pequena, a nossa contribuição acaba indo além, inclusive, só da modelagem em si. Por quê? Porque nós temos toda essa expertise de entender do processo, de saber de onde tudo sai, por onde passa, até chegar na etapa final. Então, nós acabamos dando um suporte aí para essas pequenas empresas. E, como modelista, o maior suporte que a gente pode dar é na construção da tabela de medidas e na construção das bases de modelagem, que eles nem sabem o que que é, nem imaginam, muitas vezes eles nem entendem muito bem o nosso papel ali na história. Eles muitas vezes acabam se deparando pela primeira vez ali, né, com uma modelista e a gente acaba contribuindo com eles dessa forma. E a gente tem aqui também a situação de você chegar em uma empresa que contém as suas próprias modelagens, mas de repente o caimento não está legal, de repente essa peça não está vestindo muito bem. Sabendo como fazer corretamente, você pode dar a sua contribuição, inclusive fazendo os ajustes necessários nessas bases de modelagem para que essas peças passem a vestir muito bem dessa empresa, né, que de repente não estava tendo ali um bom resultado e com a sua chegada passa a ter um bom resultado. E isso é bacana, né? Porque você já chega contribuindo com as empresas e já impressionando, principalmente com as pequenas marcas. Isso acontece muito, né? Porque é encantador, né? O nosso trabalho é muito bacana. Isso de tirar o desenho ali, né, do papel e fazer transformar em roupa. Para quem já é do meio, não é tão impressionante, não é tão não tem esse olhar tão romantizado por trás. Mas muitas vezes, quando é uma pessoa que está começando ali uma marca do zero e você está ali prestando esse serviço para ela, você desbrava, né, toda uma questão ali para ela e mostra para ela, né, a, a materialização daquilo que estava no papel. E isso é muito surpreendente quando eles veem ali a peça montada, bonita, vestida no corpo, eles acabam se surpreendendo. E eu tenho até uma história legal em relação a isso, e eu acho interessante compartilhar porque não é uma história de autoridade, é inversa, é uma história ao contrário. Um cliente que me procurou na época para fazer um segmento que eu dominava, que é o segmento fitness. Até aí, tranquilo, né? Conversamos, a empresa me passou a necessidade dela, eu fui conversando, né? E, enfim, como eu disse, um segmento que eu tinha autoridade. E acabei, né, conversando com eles ali, fechei o serviço, mas eles não trabalhavam só com o segmento do fitness, eles trabalhavam com a moda praia. E eles queriam também fazer o desenvolvimento de todas as peças de praia, que não era uma expertise minha. E naquele momento, eu joguei limpo. O que que eu disse, né? Olha, não é algo que eu domino. Mas, se você quiser fazer um teste, nós podemos fazer, né, umas peças, e aí você julga se estiver dentro do que você acredita como o suficiente para atender aí a sua marca, a gente segue em frente. Se não, né, já estou avisando que não é aí a minha expertise. E aí, essa empresa confiou, né, esse trabalho a mim, e com a minha experiência do fitness, eu comecei a desenvolver o moda praia. E deu muito certo. E as peças ficaram muito boas. E por fim, eu acabei desenvolvendo toda a coleção deles. A gente está chegando
quase a centésima peça. Estamos na peça 90 e pouquinho. E era uma empresa que vendia as peças de fornecedores, eles compravam de outras marcas e revendiam. E o sonho deles era ter a marca própria. E eles conseguiram migrar e fazer toda a linha de produto deles ser confeccionada internamente, né, na confecção deles mesmos. Então, hoje eles vendem alguns produtos de fora, mas a grande maioria do que eles têm na loja deles é feito internamente. Então, veja, né, como que a gente vai se surpreendendo também, né, ao longo aí da nossa jornada. A gente consegue pegar projetos que não estão exatamente dentro da nossa zona de conforto. É possível que dê certo e hoje eles são assim super gratos e super encantados com o que eles receberam e recebem, né? E podem produzir por intermédio desse trabalho que eu fiz para eles. Então, nosso trabalho, sim, acaba que encanta os nossos clientes. Quem está mais dentro da indústria, trabalhando mais para as confecções, às vezes ainda não sente muito essa situação, essa questão, né? Esse reconhecimento. Mas dentro do freelancer é bem comum a gente ter esse reconhecimento das pessoas que contratam o nosso trabalho. Dando sequência aqui, olha, nós temos o seguinte: eu coloco aqui que a nossa base de modelagem é a segunda pele da modelo de prova ou da pessoa que vai vestir essa peça. Pode ser até um sob medida, a ideia é a mesma. E eu digo isso pelo seguinte, né? Por que que eu chamo de segunda pele? Porque as bases elas são construídas no formato do corpo dessa modelo de prova e nas medidas exatas. E isso tem muito a ver com etapas. E eu tenho batido muito nessa questão das etapas, porque seguir as etapas de modelagem com precisão é uma das formas de você ter assertividade no resultado final. Então, quanto mais redondinha estiver cada etapa, melhor você tem o resultado lá no final. Então, base de modelagem sempre, sempre, sempre construída com a medida exata da modelo de prova. Por isso, eu chamo de segunda pele. Eu posso colocar margem de costura na base de modelagem? Jamais. Não coloquem margem de costura na base de modelagem de vocês nunca, porque dá muita confusão. E foge totalmente disso que eu acabei de falar, o respeito por cada etapa do desenvolvimento da modelagem. Quando você respeita cada etapa, você tem controle de cada etapa, inclusive sobre medidas mesmo. Se você começa colocando a margem, te confunde depois na hora de acrescentar a folga, porque lá na frente, a próxima etapa vai ser o quê? Folga ou desconto por elasticidade. E tudo bem, você sabe que você colocou a margem ali. Eu não vou dizer que não vai existir nenhuma modelista que vai se dar muito bem colocando a margem na sua base de modelagem, porque nós vamos nos condicionando a trabalhar da forma como nós colocamos como o nosso modelo de trabalho. Então, vai ter aquela modelista que vai colocar essa margem nessa base, ela sabe que essa margem está ali e ela vai ter que ficar calculando ali, né? Ah, se eu coloquei X de folga, tanto é de margem, tá tudo bem. Se ela dominar isso bem e não se atrapalhar, está de parabéns. Agora, muito mais fácil é se você fazer cada coisa ao seu tempo. Então, aqui não é recomendado colocar a margem de costura, porque depois a gente coloca a folga, depois nós interpretamos a peça e lá no final, quando estiver todos os recortes prontos, tudo manipulado, é que eu venho e coloco essa margem. Porque essa margem, em alguns casos, ela atrapalha nas etapas.
tanto ali na colocação da folga ou da diminuição por conta da elasticidade, lá na hora de interpretar, né, na hora de manipular esses moldes que a gente recorta, faz transferência de pence, cria detalhes, e às vezes essa margem de costura está lá e ela só serve para atrapalhar. Então, manipula todo o molde primeiro e coloca essa margem só lá no final. Combinado? Vai dar muito mais certo. Se vocês fizerem esse teste, quem já faz assim já sabe o benefício. E quem não faz, eu sugiro que comece a fazer e teste. E você vai comprovar que é muito mais fácil. O raciocínio fica muito mais limpo, muito mais claro. Você tem muito mais clareza das etapas e muito mais fluidez nessa manipulação. Então, recomendo, não coloque. Eu tenho que fazer uma base para cada tipo de tecido? Tem algumas pessoas que têm essa dúvida e acha que tem que fazer base para diversos tipos de tecido. E pensando dentro de um raciocínio mais claro, mais objetivo, mais lógico e mais limpo, quais são as bases que a gente tem? Nós temos a base para tecido plano e nós temos a base para malha. Seria isso. Então, o tecido plano, nós temos o tecido plano com elasticidade e o tecido plano sem elasticidade. Então, Viviane, eu vou ter que fazer uma base para o tecido com elasticidade e uma base para o sem elasticidade? Não. Você vai fazer apenas uma base, lembra? A segunda pele é a base com a medida da modelo de prova, independente do tecido. Por quê? Porque essa etapa da nossa modelagem, ela está na análise do tecido e na aplicação da folga e da redução. Então, está em outro momento analisar essa elasticidade do tecido ou não. Então, na base, não tem essa intervenção. A base, ela é crua com a medida da modelo. Ela é a medida exata, que inclusive é testada em um tecido plano sem elasticidade para a gente ter ali exatamente a medida do corpo da pessoa e depois, de acordo com o modelo e o tecido, você vem e faz as intervenções. Numa etapa que vem à frente, não é nesse momento, não é no momento do traçado da base. E aí, depois, essa base do tecido plano, que é a base com a medida exata da modelo, nós fazemos a conversão para a malha. As ferramentas dos sistemas é que nos ajuda a fazer isso. É muito fácil fazer essa conversão através das ferramentas que nós temos lá no sistema. E é a partir da base de tecido plano que a gente faz isso. Então, se eu tenho ali uma malha, né, eu preciso fazer o teste da elasticidade, eu vou descobrir ali o percentual que eu tenho de elasticidade nessa minha malha aqui. Então, eu tenho alguns percentuais que são meio padrões, assim. 10% é um padrão, 15% é um padrão, é, 25% é um padrão. Então, a gente encontra bastante tecidos com esses percentuais de elasticidade. Aí, a gente pega essa base do tecido plano e aplica esses percentuais usando a ferramenta do sistema. Todas as malhas, eu vou aplicar o percentual de redução? Não, porque eu tenho malha sem elastano. Por exemplo, quando a gente trabalha com a malha PV é uma malha bem mais rígida e ela é usada para fazer peças mais soltas. Então, olha, nós temos aqui, deixa eu dar um zoom. A tonalidade, aspecto, ó, recomendada na fabricação, para a fabricação de pijamas, camisetas casuais, comerciais promocionais, modinha, entre outros produtos. Qual que é a composição dela? É 65% poliéster e 35% viscose.
nós não temos elastano nessa composição. A malha, pela sua construção, ela tem a maleabilidade, ela estica por si só pela forma como ela é construída. Isso já dá para ela essa qualidade de crescer, de esticar e até o que dá conforto, né, nas peças que são confeccionadas na malha. Mas a malha PV é uma malha que não tem o percentual de elasticidade, que é o que faz ela esticar mais, como, por exemplo, peças como as peças do fitness que tem bastante lycra, que tem o elastano na sua composição, que seria esse exemplo aqui, por exemplo, uma viscolaicra, ela tem, aqui é um exemplo, né? Existe uma infinidade de percentuais aí de fibras do tecido, né? A composição do tecido com diversos percentuais de elasticidade. Esse exemplo que eu trouxe aqui é um exemplo onde a gente tem 96% da viscose e 4% do elastano. E aí, então, nós temos esse tecido muito mais elástico. Esses 4% não é o percentual da elasticidade que vocês vão descontar na base, tá? É o percentual da composição do tecido. O percentual para fazer o desconto, nós temos que fazer o teste que é feito com fita métrica ou com régua. Você pega mais ou menos uns 10 centímetros do tecido e você estica esses 10 centímetros. E aí, o quanto ele crescer, você multiplica por 10. Então, por exemplo, se eu tenho 10 centímetros e cresceu para 11,5, então eu tive um aumento de 1,5 centímetros. Aí eu pego esse 1,5 centímetros e multiplico ele por 10. E aí eu tenho o quê? 15%. Então, eu venho aqui nessa minha malha com o elastano e removo, diminuo 15% da medida que eu tenho total aqui da minha modelagem. E aí, tá. Qual que é a nossa pergunta? Eu tenho que fazer, né, uma base para cada tipo de tecido? Então, basicamente, não. Tendo a de tecido plano, que é a medida exata da modelo de prova, e tendo essa expertise de você converter essa base de acordo com a elasticidade do tecido, você já fica tranquila que você já consegue fazer tudo. Agora, vamos pensar que você quer ganhar tempo e quer ter algumas bases já preparadas para você não precisar ter que fazer todas as vezes que você for fazer uma interpretação. E aí sim você pode ter algumas bases, mas aí percebe que é um caminho que você vai percorrer. Às vezes eu vejo muitas modelistas muito ansiosas, né? E aí, nesse movimento da ansiedade, as pessoas acabam se atropelando e não faz nem o básico e nem o avançado. Quando que o ideal é você evoluir dentro deste caminho, né? Você tem uma base de modelagem que é uma base boa, num tamanho médio, porque a gente pode ter essa base de modelagem também usando ali um tamanho médio dentro de uma tabela da BNT e deixar guardadinha, se precisar adaptar para a tabela do cliente, são poucas as adaptações que precisa fazer. Tá, beleza. Eu tenho essa base, agora então eu vou deixar algumas outras bases prontas. Aí faço a base de malha, por exemplo, com 20%, que é bastante comum, né? Para fitness, 25%. Posso deixar a basezinha pronta e mais alguma coisa que você queira deixar pronto ali, você pode deixar. Ah, eu tenho uma base de camiseta, t-shirt que veste muito bem. Eu posso deixar essa base dessa camiseta, que já foi testada e aprovada, como uma espécie de base para eu fazer outras camisetas diferentes, que leve um recorte ou que mude um decote, né? Então, dá para você ter sim outras bases, mas primeiro se preocupe em fazer o básico. E aí, a partir do básico, segue fazendo as restantes. Dando continuidade, então, aqui, nós vamos
para o nosso próximo tópico, o que é, né, uma base perfeita para você. E aí eu vou dizer o que é uma base perfeita para mim. Uma base perfeita para mim é uma base que tenha um passo a passo que não dependa de uma tabela pronta. Essa foi uma busca incessante e é o que eu trago dentro do meu método. Traçar essa base de uma forma simples, de uma forma prática, onde eu não dependa de tabelas prontas, onde eu não dependa, igual eu falei, de andar com um livro embaixo do meu braço, e que eu consiga me desenrolar com ela, e que ela não seja um problema na minha vida, na minha carreira, para o meu trabalho, né? Eu não posso me sentir insegura em uma etapa tão importante do meu trabalho. Eu sou uma modelista, eu preciso saber fazer e eu preciso entender desse assunto muito bem, né? Então, quanto mais simples, mais prático, mais objetivo, melhor para eu poder me desenrolar na rotina, no dia a dia, né? Independente que seja em um CLT ou dentro de uma carreira mais autônoma, né? Como freelancer, prestando serviços e tudo mais. E é por isso que aprender a fazer cada uma dessas etapas da forma correta, na ordem correta, né? É muito importante. E é por isso que dentro do meu método eu prezo por trazer acompanhamento, é por isso que dentro do meu método eu procuro trazer com clareza essas etapas, para que cada uma consiga pisar com firmeza nesse chão. É necessário que cada etapa esteja muito clara na cabeça de cada modelista para sair dessa zona de insegurança, né? Para que essa falta de confiança não seja um motivo de medo na hora de desenvolver uma peça, de interpretar uma peça, entende? Então, isso para mim é fundamental, né? O que para mim é uma base perfeita? Não é traçar uma base e a partir dessa base cortar, costurar, vestir e pronto, está perfeita. Isso é uma utopia, isso é uma ilusão. Se em algum momento você comprou essa ideia, né? Eu digo para você, é uma ideia que vai te levar à frustração, apenas. Por quê? Porque não existe. E por que não existe, né? O que acontece aqui depois de muitos anos, né? Estudando, entendendo essas bases de modelagem, eu encontrei os elementos para ter essa base que eu expliquei aqui para você, né? Ter um passo a passo claro, fácil, objetivo, que chegue próximo de uma base perfeita, né? Como foi que eu consegui chegar? Entendendo sobre medidas, entendendo sobre as fórmulas antropométricas, que são as fórmulas que me faz traçar uma base sem precisar de uma tabela. Então, apenas com as medidas da pessoa, eu consigo fazer essa base costas ou ombro a ombro, ali dividido por 6, dividido por 3 mais um, que é igual à abertura do meu decote. Olha só, meia dúzia ali de formulazinhas. Aí eu tenho a abertura do decote, que seria esse resultado aqui, mais 1 centímetro. Eu tenho a altura do decote frente. O ombro a ombro dividido por 2 é a altura da minha cava. O quadril dividido por 20, ele é o meu gancho, né? Ah, perdão, olha aqui, eu vou corrigir. Eu fiz bobagem aqui. Isso aqui é a altura da queda do ombro. Nossa, tava viajando. Aqui é a altura da queda do ombro. O decote, ele é o meu ombro a ombro. Vou colocar igual lá em cima. Costas ou ombro a ombro, costas ou ombro a ombro, dividido por 6 é igual ao meu decote. A abertura, né? A abertura do meu decote. A abertura do decote.
Maravilha. E aí, a abertura do decote mais um é igual à altura do decote frente. Aí, o ombro a ombro dividido por 2 é igual à altura da cava. O quadril dividido por 20 é igual ao gancho frente. E o quadril dividido por 10 é igual ao gancho costas. Essas fórmulas, mais aqui busto, cintura, quadril dividido por 4, que é bem padrão, né? Isso daqui, busto, cintura e quadril dividido por 4, a gente usa bastante também. E depois ali tem o joelho e a boca, né, da peça, que seria tanto o joelho como a barra divididos por 2. E aí, dependendo do quanto você quer fazer de transposição da frente para as costas, você vai fazer uma continha diferente, porque como que funciona? A nossa perna da calça, no joelho e na barra, na parte da frente, ela é menorzinha e nas costas é maior. E aí a gente faz uma transposição. Então, se eu só dividir por 2 e jogo metade para frente e metade para as costas, eu fico com as duas medidas iguais e a minha lateral e o meu entrepernas não ficam no lugar certo. Eu preciso fazer essa transposição. E aí eu posso fazer ela tanto de 1 centímetro como de 2 centímetros. Então, eu faria aqui o joelho e a barra dividido por 2, menos 2 para fazer a frente. E aí a gente tem aqui a nossa parte da frente. E aí, para a parte das costas, eu faço o contrário, eu faço mais 2. Então, seria essa mesma continha, só que aí, ao invés de subtrair, eu somo. E aí, as costas fica maior e a frente fica menor. E a gente consegue o equilíbrio ali do joelho e da nossa barra, sendo que a nossa frente fica menorzinha e as costas fica maiorzinha. Veja, olha só, eu consigo, com essas formulazinhas em mãos e sabendo que eu não tenho uma ordem exata para traçar a minha base, eu consigo fazer ela tranquilamente, eu consigo levar ela num teste que eu vá fazer, eu consigo deixar ela na minha mesa para a hora que eu precisar retraçar. Então, isso para mim foi libertador. E por muitos anos, né, estudando muitos métodos, eu fui descobrindo cada fórmula dessa até eu conseguir juntar todas e trazer para um método que reúne todas elas, né, para poder me ajudar a traçar sem depender de uma tabela. Então, aqui tem uma bem legal também, que é o nosso busto dividido por 12, que eu uso para fazer a abertura da pence fundamental. A abertura da pence fundamental, que é a base mais maravilhosa que existe, porque veste o corpo lindamente, principalmente quando a peça ela é justa. Então, aqui, isso para mim é o ideal. Então, isso para mim é a modelagem, né, perfeita. E essa base, ela é ideal para mim porque eu não dependo de estar com o livro embaixo do braço para fazê-la. Em primeiro lugar, já expliquei, né? O traçado, ele tem poucos passos. Tem algo aqui também que eu não escrevi, que é a ordem de fazer o traçado da base de modelagem, ele pode ser invertido, trocado, e não vai interferir no resultado final. Então, um exemplo, eu começo a minha modelagem sempre pelo centro, né? Traçando uma linha reta e depois de cima para baixo e do centro para a lateral. Se eu fizer toda a parte estrutural de uma blusa lá em cima, abertura do decote, largura do ombro a ombro, a queda do decote costas, a profundidade do decote frente, a queda do ombro, a altura da cava, e eu parar aí, e eu descer lá para baixo e traçar a minha linha de cintura, fazer a minha pence e voltar lá para cima e traçar o meu entrecavas e voltar lá para baixo. Enfim, entende que no final eu tenho o mesmo resultado?
Isso faz com que eu também me sinta mais autônoma, me sinta mais livre para fazer e sinta também mais confiança em mim. Por isso que eu falo que eu sinto confiança no que eu faço e que eu faço tranquila, sem me preocupar em me prender. E no final das contas, lá vai dar o resultado. Quando eu fechar todas as partes que eu preciso, vai dar tudo certo. E eu sempre trago assim um comparativo da minha forma de modelar com o quebra-cabeças, né? Que a gente vai juntando peças, tanto na interpretação quanto na criação da base de modelagem. E aí, né, eu falo para vocês que é juntar pecinhas. E aí, pensa na base. O que que é uma base? A base é juntar decote frente, decote costas, ombro, cava, lateral, cintura, pence. As costas saem da frente quando essa base é uma base sem pence. Quando é uma base com pence, a gente faz isso separadamente. Quando é a manga, é comprimento, bíceps, punho, cabeça. É juntar tudo isso. Então, quando eu penso como um quebra-cabeça, né, e lá pensando de novo no traçado de uma blusa sem pence, frente e costas, e dizendo que são pecinhas que eu vou juntando e que eu posso inverter essa ordem, veja só como que traz uma sensação de liberdade e de autonomia para fazer esse traçado, né? Eu não fico pensando assim, nossa, mas qual que é o próximo passo agora? O que estava escrito lá naquele livro mesmo? Bom, enfim, fiz 3 passos aqui. Qual que é o quarto passo? Qual que é o quinto passo? Bom, não. Você faz, aí quiser descer lá para baixo, faz a parte de baixo, depois volta, vai fazendo. É gostoso, é leve e funciona. Porque, na verdade, lá na frente, o resultado vai ser o mesmo. O resultado vai ser a base, né, pronta, né? E o resultado ali final é o mesmo do que seguindo um passo a passo rígido. Sem contar que entendendo isso, você consegue desconstruir uma peça. Você consegue enxergar uma peça de trás para frente, vamos dizer assim. Você tem ela interpretada, mas você consegue trazer a base para dentro dela. E você consegue entender o que foi feito ali e consegue até muitas vezes resolver problemas que estejam acontecendo com ela. Mas aqui, né, um motivo do porquê que ela é ideal para mim. A ordem, o resultado chega muito próximo do perfeito. Eu quero voltar a falar sobre esse próximo e não perfeito. E por que, né, não chega no perfeito? A gente não chega no perfeito e jamais chegaríamos no perfeito. E a culpa não é do método, é porque os corpos são diferentes. E aí, quando a gente chega neste ponto, entram outras questões, então entram outras habilidades e outras expertises que nós precisamos desenvolver. E quais são? Aqui, né? O motivo de elas não serem perfeitas é porque os corpos têm variações nas proporções. Por isso que eu sempre falo quase perfeitas, porque elas têm uma vestibilidade excelente, mas os corpos possuem variações de proporções. E aí é onde entra outros estudos, né? Onde entra a necessidade de aprender um método que te ensine a entender o corpo. E aí, nós temos aqui 3 situações, né, que vão interferir nessa nossa base, onde nós vamos precisar lapidar essas nossas bases, que são, né, os vários biotipos que nós temos, né, vários tipos de corpos. Por exemplo, se eu falar para vocês do reto, do ampulheta, do pera, vocês vão entender, porque é uma linguagem comum para nós, né? Por exemplo, o corpo no estilo retangular, com biotipo retangular, as medidas de busto e quadril, elas são muito próximas da cintura. E aí nós temos o ampulheta,
que a cintura é fina em relação ao busto e o quadril. E o pera, o busto é pequeno e o quadril é maior. E assim sucessivamente. É comum, porque nós temos muito da moda, né? Da consultoria de moda rolando nas redes sociais e a gente aprendeu a identificar esses tipos de corpos. Mas na modelagem não basta a gente entender apenas o biotipo. Por quê? Porque os volumes podem estar distribuídos de formas diferentes. Então, eu posso ter um corpo ampulheta, onde o busto tem uma medida comparada com o quadril parecidas. Então, busto e quadris grandes e uma cintura fina, vai formar um corpo ampulheta. Mas, se esse corpo ampulheta, na parte do busto, tem um busto pequeno e umas costas largas, eu não preciso de pences muito profundas para fazer uma peça mais ajustada nessa parte desse busto, porque o busto não é muito volumoso, entende? E eu posso, nesse mesmo corpo ampulheta, ter um busto enorme e uma costas estreita. E aí, esse busto pedir uma melhor adaptação dessa minha base, né? Uma pence muito mais profunda para vestir esse corpo, porque esse busto é grande. E com a parte inferior, a mesma coisa. Pode ser que esse corpo ampulheta tenha barriga, e aí você tem que adaptar a modelagem a esse volume. Pode ser que a barriga seja chapada, mas o bumbum é empinado. Bastante volume de bumbum e um bumbum mais empinado. Você tem que adaptar. E ainda assim é um corpo ampulheta. Então, entender o biotipo é parte, mas além do biotipo, você precisa conseguir entender e analisar e adaptar a modelagem às diferenças corporais, aos volumes aqui, né? Então, nós temos os volumes do corpo distribuído de formas diferentes. E nós temos também a proporção do corpo para desenvolver uma modelagem, principalmente as mais ajustadas, que vistam de forma perfeita, para que a nossa base seja uma base perfeita, a gente precisa entender isso daqui. Por quê? Porque quando eu meço a pessoa, o contorno do meu busto, ele tem uma medida única. Um exemplo, é 88 centímetros o busto. Mas, quando você separa a frente das costas, o busto, né, a frente, ela mede mais do que as costas, porque eu tenho o busto localizado na frente. Assim, da mesma forma acontece com o meu quadril, só que com um efeito contrário. O meu contorno total, vamos supor que seja 100, o meu contorno total de quadril. Se eu dividir o corpo ao meio, a minha frente será menor e as minhas costas maior. Por quê? Porque o bumbum, ele tem o volume, né, na parte traseira, fazendo com que as costas tenham uma medida maior. Então, a gente precisa entender essas proporções e, dadas as diferenças e avaliado, nós vamos adaptar a nossa base de modelagem de acordo com essas diferenças, ok? Perfeito. Aí sim eu tenho condições de chegar a uma base, aí sim perfeita, mas eu vou ter que passar pelas 4 fases de desenvolvimento dessa minha base, né? As 4 fases da construção de uma base de modelagem perfeita, que é, primeiro, a construção dessa base, que é a construção do diagrama básico nas medidas exatas da modelo de prova ou da pessoa que vai vestir. E todo mundo aqui para nessa etapa, né? As profissionais vão lá, constroem a base de acordo com aquele diagrama e pronto. Vai para a interpretação, feliz. Na esperança de que a peça vai cair perfeita lá no final. Mas e a continuidade do desenvolvimento dessa base, gente? Tem que dar continuidade. Qual que é o próximo passo?
O próximo passo é cortar essa base, pode ser num TNT, num tecido de algodão cru. Costura essa base. E o ideal é que quando você faça o corte dessa base, você deixe folga. Deixa a margem nos ombros de 2 centímetros. Deixa a margem no centro-costas de 2 centímetros para você ter como trabalhar. Porque às vezes, quando você vai provar, falta tecido ou sobra, então você vai precisar ajustar ou vai precisar dar mais tecido para essa base. E se você não deixou folga o suficiente para você conseguir vestir direito essa roupa no corpo da pessoa, você não consegue alfinetar e fechar ela nas costas, porque a gente fecha o ombro, o centro é dobra, né, de tecido, e aí lá nas costas a gente precisa de margem de 2 centímetros para, caso precise, você ter ali o tecido para conseguir alfinetar bem bonitinha e avaliar depois, porque depois você vai ter que avaliar se os ombros estão com a costura no lugar. Se estiver bem, se não estiver, você vai fazer as marcações. A lateral está certinha no lugar? Se estiver bem, se não estiver, vai fazer as marcações. Tá sobrando aqui nessa cava? Se estiver sobrando, vai alfinetar bonitinho. E assim sucessivamente. Em todos os lugares que sentir a necessidade, vai fazer a marcação. Fez a prova, fez a marcação do ajuste, a gente vai para o ajuste da modelagem. E aí, o molde fala, na hora que você vestiu essa peça, né? Na hora que você vestiu essa base lá no corpo, que você avaliou, tudo o que precisa vai gritar na sua carinha. Por quê? Porque existe um senso estético dentro de cada uma de nós. Existe um olhar, né, que fala pra gente ali o que que não tá bom. Então, o que que você vai avaliar? Primeiro, se aquele contorno de decote está adequado, fazendo um desenho bonito no contorno do pescoço, pensando que em uma camisa ou em um vestido, um chamise, um blazer, esse decote vai receber uma gola. Então, ele precisa pegar bem aqui no pé do pescoço e contornar bonitinho aqui o pescoço. Essa linha de ombro tem que estar alinhada. Tudo que eu já falei, a lateral tem que estar alinhada. Se tiver sobra, você alfineta. Enfim, conforme o molde for pedindo as marcações, seja, né, uma marcação a caneta, por exemplo, se a minha linha de ombro estiver desalinhada, eu posso riscar com a caneta para fazer o alinhamento correto. Isso na lateral também. Que aí depois eu vou lá no meu molde e do jeito que eu vi acontecer na minha base de modelagem, eu vou ajustar no meu molde. Se eu absorvi aqui, alfinetei sobras de tecido para serem retiradas depois na minha base, exatamente no mesmo lugar, no mesmo posicionamento, a mesma medida que eu fiz ali o ajuste com o alfinete, é o quanto eu vou tirar no meu molde. Então, eu meço o tecido, eu volto para o molde, meço no molde, marco e no mesmo lugar eu faço a correção para que o meu molde fique, respeite, né? A mesma, os mesmos ajustes que pediu no meu corpinho que eu cortei para testar. E aí, ao final, nós temos uma base aprovada. E aí você vai falar para mim, mas Viviane, nenhuma empresa dá esse tempo para gente. E eu vou dizer, é verdade, você tem toda a razão. E eu me compadeço por isso, porque é verdade mesmo. O dia a dia, a rotina para quem trabalha como freelancer, quem trabalha no CLT não tem essa, né, essa janela de tempo para fazer esse teste todo, porque a coisa começa começando e você já entra fazendo e já é 3, 4, 5 modelagens por dia. É tenso mesmo, eu sei que é. E aí eu recomendo você fazer em paralelo. Faça em paralelo o teste, mesmo que você tenha que fazer várias.
peças, interpretações, e quando a modelo de prova vier para aprovar, você encaixe ali a sua base de modelagem para ser provada também. É chato, demora, a gente posterga e às vezes não faz. Mas eu garanto para você que se você fizer esse trabalho, você vai economizar infinitamente tempo depois, porque você vai poder usar essa base de modelagem e as peças que você interpretar tendem a ficar muito mais bonitas, tendem a dar certo muito mais rápido. E não tem nada mais gratificante para nós do que reduzir repilotagem. Eu acho que esse é um objetivo de todas as modelistas, né? Reduzir repilotagem é ver as suas peças aprovando o quanto antes e de preferência, né? Seria maravilhoso que aprovassem todas de primeira. Mas mesmo que nós não consigamos fazer que elas aprovem de primeira, se reduzir, né, as repilotagens e algumas forem aprovadas de primeira, já está ótimo. Nós já vamos ter um resultado favorável aí, certo? Se você está assistindo essa aula gravada, não perca a oportunidade de se inscrever para estar presente na aula ao vivo. Para se inscrever, basta ir no meu Instagram e clicar no link da bio, que lá você vai encontrar o Encontro Café com Modelagem e você consegue se inscrever para participar dessa aula ao vivo, online ao vivo aqui comigo. Uma ótima noite para todo mundo e a gente se vê na próxima quinta-feira. Até!